Há cerca de 2 semanas atrás, recebi das piores notícias que um ciclista pode receber. Um ciclista ou alguém que pratique um desporto de endurance. Não é fácil de ouvir, mas há que viver com isso e lidar com a situação. Estamos a arrancar setembro, daqui a uma semana, nem isso, temos o Iberic Bike Race e as notícias são contra a minha participação no Iberic Bike Race. Vamos arrancar agora para mais um ano, vamos começar a preparar 2026. E por falar em 2026, já que tocas no assunto, só para dizer que já temos a nossa primeira prova garantida para 2026. Vamos voltar ao Algarve Bike Challenge, onde fomos muito felizes, é verdade, muito felizes, e portanto nós iremos lá voltar. E já agora a Geonaut Life está novamente connosco, e se tu quiseres participar no Algarve Bike Challenge e quiseres também uma oferta da Geonaut Life, o Algarve permite participação a solo ou em duplas e, portanto, se tu participares a solo, usa o código GEONA1. Se participares em duplas, cada um de vocês, quando fizerem a inscrição, usem o código GEONA2 e depois, durante o Algarve Bike Challenge, dirijam-se à tenda da Geonaut Life e reclamem o vosso pequeno prémio. Pequeno ou grande, atenção, não quero estragar surpresas. Hoje retomo os treininhos, as voltinhas, seja lá o que for, e antes de mais tenho que passar no gabinete. Hoje é o Pedro que está a tomar conta daquilo. Hoje tenho que passar no gabinete para trocar aqui uma pequena coisa por causa de uma particularidade técnica que eu percebi que não fica bem aqui nesta bicicleta. Eu tenho um prato atualmente com 6 mm de offset e vou trocar por um de 3 mm de offset. Esta bicicleta admite os 6 mm, mas ali a passagem no quadro é ali por 1 mm e eu prefiro, francamente, vou trocar, até porque eu acho que desde que passei para o de 6 mm, o alinhamento com a cassete atrás não ficou dentro do melhor e, portanto, vou trocar. Vai ser literalmente dente por dente, olho por olho. Vou continuar com o 36, que é aquilo que uso aqui. Para o Ibérico, até podia, e se calhar até devia, tendo em conta aquilo que eu fiquei a saber há 2 semanas atrás. Eu devia passar para aí para um 32, então 32, uma vez que a primeira etapa, sem contar com o prólogo, vai nos levar direitinhos ao Laroco. E a primeira etapa são, salvo erro, 85 km com 2.200. Atenção, 85 km com 2.200 acumulado é uma cacetada do caraças. Não... são só 85 km. São. Mas vocês têm 1000 por cada 40. Pois é. O que diz que é um senhor de um estalo. Ora bem, eu não filmei aqui a pôr isto porque o Pedro ia trabalhar, era para me incomodar, mas basicamente a diferença está neste gap que vocês veem aqui, o de 6 mm. Fica mais empuxado para lá, obviamente, ele aqui fica com este espaço, só que isto depois influencia também aqui o alinhamento da corrente, que eu acho que com o outro não estava aqui a 100%, vamos ver como é que funciona agora com este. De qualquer das formas, é este Gold X de 36 que vai fazer-me subir o Laroco, nem que seja a pé com a bicicleta. Saí do gabinete e vamos visitar aquilo que eu considero uma velha amiga. Pequenos detalhes. Vamos parar aqui para acertar um deles. Pneus muito vazios. Esta Cycle Plus, das melhores coisas que vocês podem arranjar para
resolver. Acabou-se aquela enchidela estilo masturbação. É só ajustar aqui a pressão. Vou pôr um bocadinho mais porque ando a fazer mais estrada, obviamente, um bocadinho mais, 1.5. E agora é só procurar aqui o local da válvula e dar-lhe. Atrás, exatamente a mesma coisa, mas dou um bocadinho mais, vai 1.6 à volta disso. Novamente, a melhor forma de utilizar esta bomba é pormos a válvula em baixo, embora aqui não dê muito jeito por causa do desviador, que é para nós podermos acompanhar a pressão. A válvula está entupida. Mas pronto, também não vou estar agora aqui a mexer. Muito em breve vou-vos trazer aqui umas novidades sobre válvulas de maior caudal. Bomba super pequena, certo é que compensa o tamanho dela, só que às vezes temos que fazer aqui um pouco mais de ginástica a metê-la na bolsa. E eu não ando com muita coisa na bolsa, ando apenas com o essencial, uma vez que eu nem sequer câmara de ar utilizo, porque tenho as mousses. Porque, tal, estás com mousse e se furares, como é que tu fazes? Vais com a mousse ao pescoço, como eu já vi outros youtubers? Não, meu amigo, vais em cima da mousse. Tu rolares em cima de uma mousse é como estás a rolar com 0.8, por exemplo, 0.6, 0.8, estamos a falar em bares. À volta disso, mais coisa, menos coisa. Vamos falar agora sobre a bicicleta, sobre outras perspectivas da bicicleta. Eu acabei de vos falar sobre os pratos Goldix que estou a usar, continuo aqui a utilizar. Muitos aí vão perguntar o que é que eu acho dos pratos. Eu comecei a utilizar isto porque era barato e porque me deram bons feedbacks e eu comecei a utilizar para perceber se realmente batia a cara com a careta, como se costuma dizer. E a verdade é que eu começo a ficar bastante desiludido com os pratos. Eu não diria que são bons, eu diria que são medíocres no que diz respeito à durabilidade. O prato que eu tirei, por exemplo, eu efetivamente tirei-o porque queria passar de 6 mm de offset para 3 mm de offset, que é o que eu tenho aqui, que é o que vem originalmente com esta bicicleta. Aquilo que eu vi já é o segundo prato que eu troco, já estive a usar 34 desta marca, agora depois comecei a usar o 36, eles ficam muito cavados em pouco tempo, ou seja, gastos, ok? E se o prato começa a ficar muito cavado, começa a haver muito espaço entre os dentes, o que vai fazer é com que ele também vai começar a dar cabo da corrente e tu vais ter a corrente a ter uma vida útil muito curta também e toda a transmissão vai à vida, por isso é que nós temos que estar sempre com muito olho na corrente, que é para ela não danificar a cassete e o prato da frente. Aqui pode funcionar ao contrário, que é o próprio prato danifica a corrente e, portanto, eu acho que a trocar este Goldix que eu meti aqui, francamente, vou voltar para a SRAM, porque não estou tão contente quanto isso. São baratos, é verdade. Vocês podem dizer assim, 3 custam o mesmo que um prato de SRAM original. Sim, mas eu acho que um prato de SRAM original dura-me um ano e estes aqui estão-me a durar 2000 km aproximadamente, cada prato. Até eu tirar, obviamente, que eu tiro antes de ele morrer por completo. Mas ainda assim acho pouco tempo, poucos quilómetros. Mas então, qual foi a notícia que eu recebi há umas semanas atrás que nenhum atleta de endurance gostaria de receber? Ora bem, talvez, para quem não segue o canal ou começa a seguir agora, talvez é melhor fazer aqui um pequeno resumo do que se passou nos últimos anos. Há uns 3 ou 4 anos atrás, eu tive um episódio de fadiga absoluta. Se não estou em erro, foi ali em 2021, ali a meio de 2021, ainda estávamos no período de Covid, e eu tive ali um período de fadiga absoluta que me levou obrigatoriamente ao médico. Eu percebi que não estava bem. Num diagnóstico inicial, num ecocardiograma, foi-me inicialmente dito que eu tinha tido um infarto agudo do miocárdio, um ataque cardíaco. Fui encaminhado então para a cardiologia. A primeira coisa que me disseram, pare imediatamente de andar de bicicleta, você não pode andar de bicicleta, senão vai morrer. Eu tentei dizer à médica que nós íamos morrer todos, mais tarde ou mais cedo, mas ela insistia que se eu andasse de bicicleta ia morrer mais cedo do que aquilo que eu gostaria. Obviamente, como vocês devem imaginar, eu não levei à risca isso. Muito pelo contrário. Fiz exatamente o oposto, porque eu nunca tive tanta vontade de andar de bicicleta, mas não é sobre isto que queres saber. Andei 2 anos inteiros a fazer exames e fiz tudo que havia para fazer, inclusive um exame genético, ou seja, o teste genético. E porquê o teste genético? Porque efetivamente existe uma doença, se não estou em erro, miocardia hipertrófica, que
pode, efetivamente, e é responsável pela maioria das mortes súbitas que vocês veem em atletas, que infelizmente hoje cada vez mais nós filmamos tudo e estamos cada vez mais expostos a isso. Acontece que é uma doença onde o coração cresce demasiado sem exercício, okay? É uma condição genética. O problema dessa doença é que quando um coração cresce devido ao exercício, as células, num coração saudável, as células estão devidamente alinhadas e a corrente elétrica passa direitinho. Naquela doença, o coração cresce sem ser necessário de exercício e o problema é que as células não estão devidamente alinhadas. É mais ou menos, imagina que constróis um muro e pões os tijolos todos direitinhos. Mas também podes construir um muro simplesmente chegando lá e despejando os tijolos e o cimento deles vão ficar para ali e a massa depois de secar aquilo vai ficar ali mais ou menos alinhado, mas se houver algum problema, aquilo vai cair por completo. É mais ou menos esta comparação que eu te posso dar em relação à questão cardíaca. O problema no coração é que depois a corrente elétrica não vai passar de forma correta e quando um coração é levado a extremos, ele pode entrar em fibrilhação ou a sistolia, que é pior ainda. As duas são más. E a pessoa morre. Tem aquilo que tu muitas vezes conheces como morte súbita. Um dos principais problemas que eu tento alertar as pessoas é, sendo isto uma condição genética, nós temos muita gente que tem isto, só que como nunca praticou o desporto, nunca fez exames, então isto nunca lhe foi diagnosticado. E mais tarde ou mais cedo vai-se levantar de uma cadeira, de um sofá, e cai redondo e morreu, infelizmente. Mas nas crianças, nos adultos, que começaram a praticar exercício intenso desde muito, muito cedo, só com um exame genético é que é possível aferir se aquela morfologia, se o ventrículo esquerdo do coração, assim tão grande e com a parede tão espessa, é do exercício ou é da doença, da condição genética. Foi essa a razão que levou a que eu tivesse que fazer o exame genético. Acontece é que no final de tudo feito, aquilo que me foi dito é, afinal você não tem problema nenhum, você tem o coração de atleta, ou seja, um ventrículo esquerdo dilatado, com uma parede mais espessa, condição do exercício. Pois, mas o problema é que agora me foi diagnosticado outro problema. É que o meu coração regrediu e já não tem aquela forma, aquela adaptação de coração de atleta. No último ecocardiograma que eu fiz, o médico até ficou feliz, e eu não disse isto para rimar, é que dizia ele, todo contente, que o meu coração atualmente era o ideal para uma pessoa da minha idade, mas uma pessoa normal, sem adaptações desportivas. E sugeriu até que eu me mantivesse assim. Só que se nós treinamos tanto para ter adaptações e depois as perdemos, o que é que isso significa? Que estamos novamente destreinados. E eu tenho o Ibérico Bike Race já na próxima sexta-feira. E não é numa semana que tu vais treinar o que quer que seja. Muito menos uma adaptação muscular, que demora, em média, entre 8 a 12 semanas para criar as primeiras adaptações significativas, aquilo que se chama uma adaptação crónica. Que é isso o conceito de adaptação? Ora bem, o conceito de adaptação é algo que vem essencialmente também da evolução enquanto espécie. Nós supostamente viemos da água, do meio aquático, depois desenvolvemos pulmões para sermos capazes de respirar oxigênio sem água, só que isto foi um processo que demorou milhões de anos. Nós, atualmente, nascemos muito definidos pelo aquilo que é a genética, na altura, na capacidade de desenvolver o tamanho dos órgãos, na velocidade que somos capazes de atingir, mas dentro daquilo com que nascemos nós ainda podemos estimular o nosso corpo a ser um pouco melhor. Mas também esse melhor é também chamado do máximo do potencial genético, que nós não sabemos qual é até lhe aplicarmos trabalho, está bem? Mas aquilo que nós sabemos é que todos nós podemos ter um máximo potencial genético superior àquele que é o nosso atual, porque não aplicamos trabalho, mas isto não é ir até à Lua, ou ir na cantiga dos coaches motivacionais, que está muito na moda e em voga, que é
Tu podes ser aquilo que tu quiseres. Se eu me esforçar muito por ser uma libélula, não me vai nascer asas nas costas. Bom, é fácil de compreender o conceito da adaptação cardíaca, da adaptação crónica. O coração é um músculo, como aquele que tu tens no braço, embora a fibra muscular cardíaca seja diferente daquela que tu tens no braço, mas para compreenderes o conceito é muito simples. Tu vais ao ginásio e começas a fazer musculação. A musculação é uma coisa interessante porque tu consegues ver os resultados quase logo no primeiro dia, embora os percas de seguida, mas consegues ver, por causa do volume de sangue que tu crias e por aí fora. Mas a literatura científica diz atualmente é que nós precisamos de 8 a 12 semanas para termos as primeiras adaptações crónicas. Uma adaptação crónica é tal como as doenças crónicas, é aquela que tu vais ter a longo prazo. Okay? Quando nós nos referimos a doença crónica, nós referimos para o resto da vida, ou essa é a interpretação que nós temos. Uma adaptação crónica é uma adaptação que fica a longo prazo. Tu vais fazer musculação, ganhas, mas é compreendido que se tu parares de a fazer, o músculo volta à sua forma inicial, isto porque o músculo é uma fibra extremamente exigente do ponto de vista energético e o corpo, como está sempre em homeostase, em equilíbrio, ele vai procurar equilibrar, então ele percebe, preciso, mantenho ou aumento, não preciso, elimino. E a perda muscular é mesmo muito, muito rápida. Então, tendo eu, neste momento, um coração do tamanho de uma pessoa normal, da minha idade e saudável, eu poderei achar que estou em vantagem no que diz respeito à saúde de uma forma geral. Isto porque o telefone hoje não para. Estou, filhote. Gente boa, isto hoje está difícil, com o volume de chamadas, por isso falámos sobre adaptações noutra altura. Bah, a notícia que eu recebi é que estou destreinado, basicamente é isso. Está aí o Iberico Bike Race, vou para desfrutar das paisagens, vou para desfrutar dos trilhos. É uma prova de etapas que eu adoro por causa do ambiente, as provas de etapas, nós podemos partilhar os locais, podemos desfrutar dos locais quando termina, partilhar a experiência com as pessoas que estão lá connosco. Eu adoro provas de etapas por causa disto, adoro. Montalegre, estive lá recentemente a conhecer, infelizmente é aquela coisa, não conhecia Montalegre, estive lá a passar 4 dias de férias, muito recentemente, vou ter a oportunidade de lá voltar e lá voltarei mais vezes, de certeza absoluta, porque afinal de contas é isto que eu quero fazer agora do ciclismo, desfrutar da bicicleta, conhecer sítios, conhecer mais pessoas e desfrutar da companhia e das histórias que todos nós temos em cima da bicicleta. E é isso que eu vou fazer agora um bocadinho mais. Pedalar, porque foi para isto que eu sinto que nasci, ou pelo menos se não nasci para isto, porque a genética não permitiu mais, porque quem nasceu para lagartixa nunca chegará a jacaré, eu aceito isso e vivo bem com isso. Pelo menos eu desfruto da bicicleta como um verdadeiro campeão. Posso não ter pódios, posso não ter campeonatos, mas a felicidade de pedalar, essa, meus caros, é minha, ninguém me tira. Um grande abraço e eu volto no próximo.